Amém. Nós já oramos para que Deus nesta manhã ministre as nossas vidas através da sua palavra. Sem mais delongas, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que Deus colocou em meu coração, que é relacionamentos que forjam os nossos caminhos. Relacionamentos que forjam caminhos. Eu creio que assim como fizemos nos meses anteriores, onde nós seguimos uma direção profética e intencional, desde o final do ano passado, Deus nos deu um rema como igreja local, onde nós estamos ministrando sobre os 12 apóstolos, discípulos de Jesus. Isso porque no ano passado nós estávamos ministrando sobre as 12 tribos, e nós temos feito uma associação com cada um dos apóstolos, com uma das características das igrejas que mais crescem no mundo. Nós também temos trazido um tema, um rema para cada mês, e buscando e conhecendo, eu passei um tempo pesquisando o que cada um dos discípulos de Jesus poderia, através da sua vida, nos ensinar nos dias de hoje. E desde janeiro a gente vem ministrando, para nós como igreja local. Eu digo sempre, eu reforço a igreja local, porque nós como INSEGEC a nível mundial, este é um ano de portas abertas. Temos um decreto deste ano, um ano onde nós estamos profetizando isso. Tem sido um ano de portas abertas e cada mês Deus tem dado uma direção à apóstola Valnice e nós temos seguido uma das portas. São 12 portas. Este é o mês da porta da obediência, por exemplo. Mas como igreja local, nós estamos absorvendo um ano de movimento, onde nós fomos desafiados por Deus a sair das 4 paredes e nos movimentar, fazer a diferença lá fora, onde as pessoas precisam conhecer Jesus através das nossas vidas. E os discípulos têm muito a nos ensinar a isso. Por exemplo, em janeiro nós falamos sobre o apóstolo Pedro, foi o mês do fundamento. Seguimos com alguns discípulos, depois já falamos sobre alguns, e neste mês de maio nós estamos falando sobre o apóstolo Mateus. E neste mês, queridos, o foco tem sido um dos fundamentos mais importantes, não estou dizendo o mais, mas um dos mais importantes do reino de Deus, que são os relacionamentos. Esse é um princípio muito importante, se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas. E não é por acaso que o apóstolo que representa este mês é Mateus. E hoje nós vamos descortinar um pouquinho este assunto, esse tema, da importância dos relacionamentos e por que nós entendemos que Mateus é este homem que representa este mês. Por quê? Porque alguém, queridos, que antes era rejeitado pela sociedade, foi transformado por Jesus e se tornou um discípulo, um construtor de pontes e o autor do Evangelho de Mateus. Por que rejeitado? Daqui a pouco nós vamos entrar um pouco nisso. Mateus era um homem muito rejeitado. E Mateus, ele nos ensina que o reino de Deus é relacional. Diga comigo, relacional. O que quer dizer isso? É um reino que inclui. O reino de Deus, ele restaura. O reino de Deus, ele fortalece vínculo. E que transforma vidas por meio de relacionamentos saudáveis. Isto é o que o reino de Deus faz. Foi tão interessante, nós estivemos 3 semanas no Japão e nós estivemos acompanhando, aqui neste momento são 10h14, lá no Japão é 10h14, 22h14, e às vezes quando eu lembro, nós estávamos com jovens em um local à noite, era 11h30, e eu estava acompanhando a pastora Priscila ministrar, e durante esse mês nós fomos desafiados com palavras como, por exemplo, na primeira semana de maio e a segunda, foi ministrado aqui sobre dê valor máximo aos relacionamentos. Como é importante nós darmos valor aos relacionamentos.
Semana passada, a pastora Fernanda esteve ministrando aos nossos corações sobre o amor que nos move, relacionamentos. E hoje, eu sinto que Deus quer nos conduzir a entender que relacionamentos são uma forja espiritual. Relacionamento, como o pastor Miquel disse no início, eles são usados para nos forjar, para nos tornar melhores, para nos tornar pessoas, queridos, acessíveis às outras pessoas. E a forja faz isso. E vale lembrar que estamos vivendo um ano profético, como eu disse, de movimento, de portas abertas, e este mês também carrega um chamado à obediência, a porta da obediência, como eu disse, porque só vive o que Deus tem para este tempo quem decide se mover e obedecer. Se a gente ficar paralisado e não obedecer às direções de Deus, nós não vamos experimentar o que Deus tem para nós. E eu entendo que nós só vamos viver o que Deus tem para nós se nós nos decidirmos a nos movimentar em obediência e se abrir para construir relacionamentos que fazem parte dos planos de Deus. Relacionar com Deus, relacionar com as pessoas, queridos, é um mandamento de Deus, é um mandamento do Senhor, é um mandamento que vem do nosso Deus, são princípios da palavra. E esse princípio não é apenas espiritual e bíblico. Como assim? Ele é mais do que isso? Sim, eu creio, queridos, que ele é também uma das características mais fortes e marcantes das igrejas que mais crescem no mundo. Irmãos, eu tive o privilégio de conhecer uma igreja que muitos anos atrás eu ouvi falar. Ganhei um livro dele, do pastor David Yong-Shu, chamado A Quarta Dimensão, em 2008. Foi algo, eu já preguei sobre isso aqui. Ali eu aprendi a orar intencionalmente, específico naquilo que nós queremos. O pastor Shu ficou 6 meses orando por uma bicicleta, por uma escrivaninha, e ele orava também por uma cadeira. 6 meses orando e não recebia. E ele foi brigar com Deus, por quê? E Deus disse para ele, mas você tem sido específico nos seus pedidos? Existem tantas bicicletas, existem tantas cadeiras, existem tantas mesas, seja específico. E aí ele começou, eu quero uma bicicleta de 21 marchas, americana, no livro. Eu quero uma escrivaninha que seja de móveis das Filipinas, tal, está lá no livro. Eu quero uma cadeira que tenha rodinha para que eu possa me movimentar de um lado para o outro. Eu tive o privilégio de conhecer um gabinete que fizeram um memorial para ele agora na Coreia. Mas quando eu estava entrando naquele templo, nós participamos do culto, primeiro culto da parte da manhã, começou 8h30 da manhã, e nós ficamos ali, terminou, saímos, e aí entrou um outro público, 7 cultos ao domingo, mais de 20 mil pessoas em cada um deles. E nós estávamos ali, queridos, e eu pude observar uma coisa, que uma das características mais fortes nas igrejas que mais crescem é relacionamento. Quando eu cheguei de manhã, nós saímos do hotel, tivemos que ir com as malas para o tempo, porque dali, ao meio-dia, a gente já ia para o aeroporto. Nós tínhamos que estar 2 horas no aeroporto, e a gente foi com as malas, eu, Gabriel e um pastor do Japão que foi com a gente, pastor Christian. E nós chegamos, quando eu cheguei, eu levei o meu celular e eu tirei um print da bandeira do Brasil. Quando nós chegamos, queridos, na frente tinha vários diáconos, eles estavam assim, mais ou menos um terno branco, uma gravata toda rosada, vermelha, linda, calça preta, todos assim, tudo com nome, tudo, você precisa de ver que coisa linda. E aí eu cheguei em um daqueles senhores e mostrei a bandeira do Brasil. Quando eu mostrei a bandeira do Brasil, só faltava ele nos pegar no colo. Ele pegou eu assim pelas costas e foi me chamando, foi levando, nós subimos 3 degraus de escadaria, e ele com a gente, conduzindo, queria levar a mala. Eu disse, não, imagina, um senhor assim, já de idade, servindo,
e um relacionamento entre eles, a igreja tal. E aí chegou lá, já tinha um lugar, pegaram a nossa mala, guardaram, já deram o fone de ouvido, já pediram para a gente sentar, qual língua que a gente queria ouvir, a tradução, trouxe ali o prospecto do culto, aquele cuidado. Uma das coisas que as igrejas mais crescem no mundo, queridos, é se relacionar com as pessoas. Aquilo ali para mim marcou, foi uma das coisas que me marcou quando eu cheguei ali, esse contexto de se relacionar com as outras pessoas. E o que faz uma igreja crescer de uma forma sustentável não são os grandes eventos, não são as grandes estruturas bonitas que às vezes a gente vê por aí, não são os programas bem elaborados. O verdadeiro crescimento que eles acontece quando o reino de Deus é construído à mesa. Quando o reino de Deus é construído na comunhão, na caminhada juntos, nos relacionamentos que curam, que moldam e que expandem. Escute essas 3 palavras, diga cura, moldam e expandam. Nós vamos falar um pouco sobre isso ainda hoje. Igrejas que priorizam relacionamento. E às vezes isso, queridos, sinceramente eu preciso usar essa palavra, embora eu não goste de usar um termo negativo, mas o que às vezes me entristece é que as pessoas parecem que hoje está vivendo um tempo que faz questão de se afastar dos outros. Não se relaciona, ou só se relaciona com um grupinho de pessoas, e não consegue ter um relacionamento mais amplo com todos. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Um grupinho ou estaria com todos se relacionando? Tenho certeza que você vai responder com todos. Mas a gente não diz que Cristo vive em nós? Que Cristo habita em nossas vidas? Se Cristo habita em nós, nós precisamos trazer as marcas do caráter de Cristo através das nossas vidas. Eu não gosto muito, meu temperamento, queridos. Nós precisamos vencer tudo isso, porque eu creio que as igrejas que priorizam relacionamentos, que vivem o discipulado, que investem na comunhão, no cuidado, na unidade, são as igrejas que crescem, que frutificam e permanecem. Permanecem. E se nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, como pessoas, como família e como igreja, nós precisamos entender que o nosso crescimento espiritual, que o nosso crescimento familiar, ministerial, ele está ligado diretamente à qualidade dos nossos relacionamentos. Quanto mais nós nos relacionamos, mais parecidos com Cristo nós vamos nos tornando, queridos. Porque Deus vai trabalhando o nosso caráter. Deus vai tirando as escórias. Não, mas eu não gosto de me relacionar com a pessoa porque a pessoa é chata, porque a pessoa não sei o quê, porque a pessoa isso, porque... Queridos, é uma forma de nós sermos mais parecidos com Cristo. É uma forma de nós vivermos os mandamentos mútuos. Amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, confessai os pecados uns aos outros e suportar uns aos outros. Como nós vamos fazer isso se não vivemos esse relacionamento? E Mateus, ele era um cobrador de impostos, e a Bíblia diz que esse cobrador de impostos, transformado, claro, ele demonstra que a inclusão, ele demonstra que a comunhão e os relacionamentos moldam e expandem o reino de Deus. O próprio Mateus, ele escreveu o que Jesus disse. Jesus disse assim: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Isso fala de relacionamento, queridos. E hoje, no encerramento deste mês profético, deste mês de maio, deste mês que nós estamos declarando relacionamento, Deus quer nos levar a um entendimento muito claro e profundo. Que entendimento? Relacionamento são forja espiritual. Relacionamento é uma forja de Deus.
Relacionamento faz parte de uma construção diária que gera, que cura, que molda o nosso propósito e que expande o reino de Deus. Sem relacionamento, queridos, nós não temos cura. Sem relacionamento nós não temos propósito. Nosso propósito não é moldado, transformado. Sem relacionamento nós não conseguimos expandir o reino de Deus. Jesus, ele veio, trouxe para perto de si, chamou para si 12 homens e ensinou esses homens a fazer o mesmo que ele fazia. Em outras palavras, ele está dizendo: se vocês não tiverem relacionamentos, o reino de Deus não vai expandir. O reino de Deus não vai crescer. Por isso que o tema da nossa ministração hoje é esse: relacionamentos que forjam caminhos. Relacionamentos que forjam as nossas vidas. Eu gostaria de ler um texto com vocês, um pouco mais, eu até citei uma parte de um versículo, está em Mateus 9, versículo 9 em diante, onde nós vemos aqui um pouquinho dessa história que eu estou compartilhando com vocês, e por que que Mateus foi escolhido por nós para representar esses relacionamentos. Diz assim no versículo 9 de Mateus 9: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado à coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinando à mesa, olha só, queridos, veja quantos detalhes importantes. Muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu vim chamar o justo. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Olha o que Jesus disse: vão e aprendam isso. Isso o quê? Misericórdia e sacrifício. O que é isso? Vão e se relacionem com as pessoas. Sejam misericordiosos com as pessoas. Se sacrifique por elas. Eu vim para fazer isso, eu não vim para chamar as pessoas boas, justas. Eu vim aqui para chamar as pessoas que precisam, os doentes, os que precisam de nós, de mim. Então o objetivo desta manhã, queridos, como igreja, nós precisamos compreender que os relacionamentos, eles são ferramentas de Deus para moldar as nossas vidas. Os relacionamentos são ferramentas de Deus para moldar as nossas vidas. E às vezes nós vemos pessoas que não querem estar no meio de outras pessoas. Uma hora é porque se sente rejeitado, outra hora é porque as pessoas não sei o quê, outra hora, e a gente vai levando anos após anos, vivendo dessa forma. Não se relaciona, não se mistura com as pessoas. E relacionamentos são ferramentas de Deus que Ele usa para moldar a minha vida, para fortalecer a minha fé e cumprir o propósito do reino de Deus aqui nessa terra. Então, assim como nós fomos chamados a ter um relacionamento diário com Deus, amém? Eu e você fomos chamados a ter um relacionamento todos os dias com Deus. Só que tem um detalhe: dessa mesma forma, nós também somos desafiados a construir relacionamentos que forjam, que fortalecem, que geram transformação em nós e nas vidas que nós estamos servindo. Se Deus pediu para nós nos relacionarmos com Ele, é para que através desse relacionamento com Ele, nós possamos aprender. Ele disse: vão e aprendam isso, misericórdia e sacrifício. Eu aprendi a me relacionar com Deus, eu preciso colocar isso em prática. Então, queridos, que alegria hoje estarmos aqui, chegando ao final, ou à reta final do mês de maio, um mês que desde o início Deus nos direcionou a focar
naquilo que é fundamental do reino dele: relacionamentos. Relacionamentos. Por isso que nós fomos desafiados desde o mês de março, no final, para entrarmos em abril e maio, a fazer as nossas salas com Jesus. Quem aqui já fez a sala com Jesus? Olha aí, que bênção. Muitos já fizeram, já vi as fotos de alguns que marcaram lá. Essa semana que passou, nós fomos na nossa, não era sala com Jesus, era cozinha com Jesus. Depois era chácara com Jesus. Depois era cavalo com Jesus. Depois era plantação com Jesus. Aí cheguei lá, foi lá na casa do irmão Alceu e da irmã Sônia, fomos conhecer uma chácara, a parte de baixo, e tinha uma enxada enorme. Aí a irmã Sônia, cadê ela? Não está aí? Não veio hoje? Está em outro lugar? Ah, está lá. Está lá nas crianças. A irmã Sônia falou: e aí, pastor, o senhor quer pegar a enxada aqui e lembrar como que faz e não sei o que e tudo e tal? Eu olhei para a enxada e eu disse: vou fazer um desafio com a senhora. Eu pego a enxada, vou capinar aqui um monte de coisa, mas domingo a senhora prega no meu lugar na igreja, combinado? Ela disse: pastor, deixa eu ficar com a enxada. Por que eu estou falando isso? Irmãos, eu fui conhecer a casa, é uma chácara que eles têm, e eu disse para eles: 12 anos morando aqui, 12 anos o irmão Alceu escondendo ouro. Brincadeira. Irmão Valdir, Ana, acabou os nossos problemas de encontro. Onde fazer encontro? Já temos agora lugar para encontro. Tudo, e aí, uma conversa à mesa, um tempo à mesa, comer um bolinho de queijo, um pãozinho de queijo, tomar um suco de goiaba, colhido lá na hora, feito, pegou a goiaba, bateu e mandamos ver. Que delícia! Os relacionamentos moldam as nossas vidas, os relacionamentos nos constroem, nos fortalecem, queridos. Então, nós entendemos ao longo dessas 3 últimas semanas, que nós fomos ministrados sobre essa importância de dar valor aos relacionamentos, o amor que nos move. E agora, eu vejo Deus nos conduzindo a um nível de compreensão que relacionamentos, eu vou repetir, são ferramentas que Deus usa para nos forjar, para moldar, para construir os caminhos de propósitos, restauração, de destino. Através de um relacionamento nós podemos construir, formar destinos. Através de um network com uma pessoa, de um contato com alguém, você pode estar moldando o seu destino. Você pode estar sendo conduzido para a vontade de Deus através de um relacionamento com alguém. E eu tenho visto Deus fazer isso na minha própria vida. Quantas pessoas, queridos, que eu fui conhecendo no meio do caminho, que eu tenho certeza que tem feito a diferença. Vou citar um exemplo. Essa semana, justamente na quinta-feira, na quarta faleceu o senhor Hélio, não desta casa de baixo aqui, do lado de cima do templo, do estacionamento de madeira, ali vive o senhor Paulo, próxima casa o senhor Hélio. Ele estava internado já há um bom tempo, e ele não resistiu e veio a falecer. E na quinta-feira de manhã, nós fomos lá no Parque das Flores, foi feito um crematório, nós participamos da celebração de cremação, e a senhora, a esposa dele, a dona Cleide, abraçamos ela, estivemos ali, a gente faz parte do grupo aqui dos moradores, e voltamos para casa. Daí a pouco, 2 horas, eu estava no velório do pai do Pedro. Vocês já sabem, o pai do Pedro perdeu o seu pai. Ele inclusive não está aqui hoje, porque está dando uma assistência ao contexto da família. Temos falado com ele praticamente todos os dias. E nós fomos ali, foi feito um culto fúnebre muito bonito, de celebração, de honra a Deus pela vida do pastor Geraldo, que nós estávamos ali celebrando
naquele momento. Por que eu estou compartilhando isso com vocês, queridos, nesta manhã? Porque nós saímos dali e fomos para o cemitério. À tarde, ou seja, eu estaria já voltando pela segunda vez no mesmo cemitério que foi lá no Parque das Flores. Quando eu cheguei lá, tinha um rapaz, ele é um musicista, ele toca violino, ele trabalha para o cemitério. E na hora que ele estava ali, nós chegamos, todos ali, chegou o corpo, chegou todo mundo, e esse rapaz se aproximou com o violino. Ele tem até um lugar que ele fica lá no cemitério. E aí eu cheguei ao lado dele, e aí eu comecei a conversar com ele. E disse, eu estive aqui na parte da manhã, e ele tinha feito a cerimônia, uma cerimônia muito bonita, para o seu Hélio. E aí eu comecei a falar, eu estive na parte da manhã, vi você tocando, ouvi seu testemunho. Aos 14 anos ele perdeu o pai dele. E lá na hora que ele estava velando o pai dele, o chão, ele disse, os meus pés perderam o chão. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida, 14 anos, mas meu pai era violinista. E quando eu vi meu pai a vida inteira tocando, a forma que subiu ali no meu coração foi de pegar o violino do meu pai e tocar umas músicas no velório dele, que lembrasse a história do meu pai. E ele começou a fazer isso, 14 anos. E aí ele tocando aquelas músicas, quando ele terminou o velório, subiu algo no coração dele. Por que não fazer isso daqui para frente e trazer uma mensagem de paz, de alegria ao coração das pessoas? E assim nasceu, ele estava dizendo na parte da manhã, assim começou o meu propósito. Hoje eu sei qual é o meu propósito. E à tarde, eu falando com ele, eu disse, eu ouvi o seu testemunho. E aí eu descobri que ele é cristão. Descobri que ele é evangélico, servo de Deus. E falando com ele, queridos, ele chegou em mim e disse assim, aí eu me apresentei, disse, eu sou o pastor. Ele falou, pastor, me dá seu contato. O senhor pega o meu? Aí a gente subiu, a hora que estava sendo enterrado, ele tocou algumas músicas, terminou, ele disse assim, eu posso fazer uma oração do Pai Nosso aqui com vocês? E fez, e depois ele, no meio assim, tinha várias pessoas, ele disse, eu gostaria de chamar procurou assim, o senhor, o pastor, vem cá pastor, faz uma oração aqui. Oramos, saímos dali. O que eu estava estabelecendo, queridos, entre esse rapaz? Um relacionamento, um network. Eu poderia ter saído dali sem falar com ele, não ter conhecido, mas eu sei, não sei porquê, mas eu sei, que em algum momento eu vou conversar com esse rapaz outra vez. Não sei porquê, mas em algum momento, ou eu vou precisar dele, ou ele vai precisar de mim, nós vamos voltar a nos relacionar, conversar. Porque eu creio, queridos, que forjar os caminhos, esses relacionamentos, eles vão moldando os nossos caminhos, o nosso propósito, e vai construindo o nosso destino. Então, se relacione com as pessoas. Às vezes nós estamos perdendo oportunidades incríveis de sermos mais abençoados, porque nós não estamos nos relacionando com pessoas. E olhando aqui para a palavra, nós encontramos alguém que representa exatamente isso, como eu disse, que é o apóstolo Mateus. Um homem que vivia, segundo as Escrituras, à margem da sociedade, rejeitado, descartado pela sociedade, por causa do quê? Por causa da sua profissão. Ele era um cobrador de impostos, ele era visto como um traidor do seu povo, um homem indigno, um homem puro pelos judeus. Ele não era amado, ele não era querido, ele era uma pessoa totalmente descartada naquele momento, mas um dia, Jesus passou por ele. Eu e você, queridos, somos esse Jesus na nossa geração. Eu e você somos esse Jesus nos dias de hoje. Que nós podemos ser essas pessoas que está ali rejeitada, que está abandonada, que está descartada, que está se sentindo indigno, uma pessoa impura, e aí passa um Jesus chamado Miquil do lado dele, passa um Jesus chamado Adinalva do lado dessa pessoa. Como Jesus passou, a Bíblia diz que olhou nos seus olhos
e liberou uma simples e poderosa palavra. Quem se lembra qual foi? Segue-me. Só isso. Segue-me. As pessoas estão esperando isso de nós, queridos. A gente chegar ao lado de alguém, olhar para ela e dizer: siga-me. Eu estou servindo um Deus que mudou a minha vida e pode mudar a sua. E naquele instante a história de Mateus mudou para sempre. Aqui está o segredo, queridos. Nós, por causa de uma palavra, de um relacionamento, podemos forjar o caminho e o destino de uma pessoa, de uma família, de um homem que vivia isolado, preso ao passado, às suas feridas, às suas rejeições. Ele se tornou um construtor de pontes, um conector de pessoa, um discípulo. Mais do que isso, a Bíblia diz que ele se tornou um escritor do reino de Deus. Começou a escrever. Se vocês viram aquela série The Chosen, Mateus, ele vai escrevendo tudo o que Jesus vai falando. Já viram? Ele vai escrevendo, se tornou um escritor. Está na Bíblia, ele escreveu Mateus. E sabe, queridos, quando eu olho para essa história, não tem como não me lembrar do processo da construção do livro, que hoje, com muita alegria e gratidão, eu estou lançando oficialmente diante de vocês. Não tem como. Quero fazer um paralelo com isso. Forjando caminhos, essas 365 reflexões para uma vida com propósito. Queridos, esse livro não nasceu de um dia para o outro. Ele foi sendo construído, foi sendo moldado, forjado no secreto, dia após dia, na presença de Deus. Eu já compartilhei uma vez, acho que o ano passado, eu trouxe aqui, todas as devocionais que eu estava fazendo. Foram 12 devocionais no ano. Eu investi mais de 3h30 diária na presença de Deus. E tudo que Deus ia falando comigo, eu ia anotando no meu caderninho. As 12 devocionais, pelo menos uma frase de cada uma delas, eu anotei. De janeiro a dezembro. Foram horas. E eu fui vendo Deus forjando a minha própria vida. Eu vi, queridos, que tinha dias de inspiração, sim. Tinha dias que eu me sentia inspirado. Mas também teve dias de muita luta interna. Parecia que Deus não falava. Que parecia que eu falava e Deus não ouvia. Dias, queridos, de desafios. Dias de por quê? Para quê? Perguntas. Dias de silêncio de Deus. Eu não sei vocês se isso só acontece comigo, mas eu já passei e passo momentos, queridos, que Deus fica calado. Parece que Deus não fala. Dias, queridos, de respostas que só vêm no lugar de relacionamento diário. Diário, todos os dias. E eu percebi que a mesma dinâmica que Deus ele usou comigo nesse processo, é a dinâmica que Ele quer nos ensinar sobre os relacionamentos. Como assim, pastor? Eu entendi, queridos, que a dinâmica é que os relacionamentos, eles não se constroem em eventos isolados. Por exemplo, está aqui o pastor Roberto Poblan, um homem de Deus. Se nós nos encontrássemos apenas aqui no templo, ou numa convenção, suponhamos, e eu acredito, que nós não construiríamos um relacionamento saudável. Mas eu já almocei com ele, a esposa dele, já sentamos juntos, já viajamos juntos, já estive lá com ele, já dormi 2 dias lá. Está aqui o Messias, uma vez ele foi um homem de Deus que abençoou a minha vida, pagou o meu hotel, abençoa a mim, eu não esqueço disso.
que tinha lá a inauguração do novo templo, e o Messias disse: pastor, vem para cá, eu quero abençoar o senhor. Eu fui num dia, dormi lá e voltei no outro. Queridos, relacionamentos não se constroem em eventos isolados. Relacionamentos, eles são forjados na constância, todos os dias. Eu e pastor Miquil, meu Deus, 12 anos. Ele até deu uma passada de mão ali, né? Quanta lixa entre eu e ele. Eu e ele, nós temos um relacionamento muito saudável, muito lindo, muito bom. Eu tenho o Miquil assim como um irmão mais novo, como meu amigo, como uma pessoa assim muito querida. Mas a gente, nós já ralamos muito, já trocamos muitas experiências, já farpamos. A Bíblia, a apóstola Valnice diz assim que os aliançados, eu acredito até que talvez nosso apóstolo esteja nos acompanhando nesta manhã. Se a senhora estiver, um beijo aí no seu coração. A apóstola Valnice diz que os aliançados, eles se arranham, mas não se separam. Meu Deus! Quantas vezes, pastor Miquil, já perdemos a conta? A gente já se arranhou. Os seus dois aí que são carne e unha. Neto, que alegria tê-lo aqui. Amém? Sua esposa, que bênção. São lá de Lorena também. Para quem quer viajar, queridos, é só procurar o Neto. Ele tem uma agência de turismo, ele que providenciou a nossa passagem para a gente estar indo agora para a África, é a empresa dele, glória a Deus. Ele tem nos ajudado aí ido além, inclusive. Eu quero te agradecer porque você tem ido além do papel só de um vendedor. Você tem feito um pré e um pós-venda maravilhoso. Deus continue abençoando sua empresa. Relacionamentos, vocês dois, como está dizendo, carne e unha aí, quantas vezes já? Sim ou não? Claro. Mas estão juntos aí, ó. Chegaram junto aqui hoje. Vão embora junto, com certeza vão almoçar junto. Então, queridos, relacionamentos, eles são forjados à mesa, na conversa, no perdão, na paciência, no amor e na caminhada diária. É no dia a dia. Isso é relacionar com as pessoas. E assim como Mateus precisou, queridos, abrir mão de uma vida isolada, limitada, para viver uma nova história, Deus também nos chama hoje a sair de lugares de isolamento. Escute isso, é muito importante. Saia do seu lugar de indiferença. Vocês que estão nos ouvindo nas redes sociais, saia desse lugar de superficialidade. Não fique isolado. Eu me relaciono. Até que ponto? Quantos relacionamentos, queridos, superficiais existem hoje? Começando dentro de casa. Marido e esposa. Não se relacionam. Como vai estender isso para fora, se não se relacionam dentro? É tempo de nós entrarmos, queridos, em uma jornada de relacionamento que forja o nosso caráter, nosso propósito e a nossa missão no reino de Deus. E a pergunta que ecoa no nosso espírito hoje: quais os caminhos que Deus quer forjar na minha vida e na sua vida a partir dos relacionamentos? Porque acho que já entendemos, sem relacionamento não tem como construir nada. Hoje, queridos, Deus quer nos lembrar que a transformação que Ele gerou em Mateus não foi apenas individual para a vida dele, mas comunitária, relacional e intencional. É importante a gente entender que nós precisamos abrir o coração, porque Deus quer forjar novos caminhos em mim e em você, através de você. É através de nós que Deus vai forjar os caminhos dele em nós. E como Mateus, eu quero terminar aqui falando ou ensinando, onde nós vamos aprender 3 lições muito importantes sobre os relacionamentos que forjam caminhos. Primeira lição, por isso que eu disse no início para a gente dizer 3 palavras: relacionamentos curam a rejeição. Relacionamento cura.
Diga comigo, relacionamento cura. Mateus era um homem marcado pela rejeição, como eu disse, sua profissão de cobrador de impostos fazia dele, queridos, esse traidor aos olhos dos judeus, como eu disse, visto como um ladrão, uma pessoa impura, indigna de qualquer relacionamento saudável. A sociedade, diz a Bíblia, que ele foi descartado por ela, mas Jesus olhou para ele, chamou ele, Jesus o aceitou. O amor de Jesus quebrou as barreiras da indiferença. Isso me faz lembrar da ministração da pastora Fernanda na semana passada. O amor que nos move. O amor de Jesus quebrou as barreiras da indiferença, do preconceito, do julgamento que as pessoas faziam em relação a Mateus. E isso nos ensina, queridos, que existem pessoas hoje que vivem à margem, rejeitada pela família, pela sociedade e muitas vezes até pela própria igreja. Meu Deus! E um relacionamento saudável, uma palavra de amor, um olhar de empatia, um abraço sincero, podem ser ferramentas de Deus para curar feridas profundas. Relacionamento cura. Um abraço, queridos, cura. Será que hoje alguém está precisando ser curado através do seu olhar? Através da sua palavra, da sua amizade, do seu abraço? Relacionamento pode curar as pessoas. Quando eu estava preparando essa mensagem, queridos, eu entendi uma coisa nesse ponto, nessa lição. Relacionamentos restaura identidades. Relacionamento restaura a identidade das pessoas. Quando você se aproxima de alguém com amor e intencionalmente, você se torna a extensão do amor de Deus na vida daquela pessoa. Jesus, ele olhou para Mateus e disse: siga-me. Há pessoas, queridos, esperando que você as convide para um novo caminho, para uma nova história. Segunda lição que Mateus nos ensina: relacionamentos moldam propósitos. Curam e moldam. Por quê? O relacionamento com Jesus não apenas curou a rejeição de Mateus, mas moldou completamente o propósito da sua vida. A partir daquele olhar, toda a vida de Mateus foi alterada. Todo o propósito da vida de Mateus foi mudada. Intencionalmente, o propósito deste homem começou a ser moldado. De um cobrador de impostos, de alguém que usava a sua escrita e registros para extorquir, para tirar dinheiro das pessoas, ele se tornou agora um escritor do reino de Deus, um dos autores do Evangelho que carrega o seu próprio nome, o Evangelho segundo Mateus. Aquilo que era usado antes para o mal, a habilidade de registrar, de escrever, de calcular para o mal, Deus ressignificou isso e usou para eternizar boas novas. Sabe o que é isso? Relacionamento moldam o caminho das pessoas. Se relacionar com pessoas é uma bênção, irmãos. É um milagre. É desafio? Claro que é. E é aqui que entra, queridos, diretamente essa conexão com o livro que nesta manhã nós vamos estar lançando. O livro Forjando Caminhos nasceu exatamente desse princípio. Cada uma das 365 reflexões é fruto desse processo, de um relacionamento com Deus no secreto, todos os dias. Dessas escritas nasceu o livro. Dessas anotações, dessas minhas reflexões, nasceram essas reflexões que alguns já estão acompanhando e outros vão começar a partir de hoje. Da escuta, do aprendizado, dos dias fáceis, dos dias difíceis, de momentos de silêncio de Deus, mas também de momentos de revelações profundas, assim como Deus foi forjando Mateus
através do relacionamento diário, Ele também foi me forjando a cada dia na preparação desse livro, queridos. Você não vai apenas ter um livro de 365 reflexões, você vai ter um manual para moldar a sua vida. Um manual para forjar a sua vida. Você vai perceber que todos os meses, de janeiro a dezembro, todo mês tem um assunto específico. Sobre propósito, sobre amor, sobre ser intencional. Todos os meses. Essa é uma grande lição para todos nós, queridos. Não é um evento que molda uma vida. É um processo constante, diário, relacional. É isso que molda nossas vidas. Relacionamento é construção. Relacionamento é forja. Relacionamento é processo. Todos os dias estamos sendo processados, forjados. Isso vale tanto para os relacionamentos com Deus, como com as pessoas. Amamos a Deus e amamos as pessoas. Quanto mais próximos, queridos, nós estamos de Deus e das pessoas, mais somos moldados, mais o nosso caráter é alinhado e mais o nosso propósito se torna claro. Resumindo, se você não quer ou tem um pouco de receio de se relacionar, Deus não vai usar esses relacionamentos para moldar a sua vida, para forjar a sua vida. Mais uma pergunta para a gente refletir. Quais pessoas Deus tem colocado ou colocou na sua vida que fazem parte desse processo de te moldar? Eu já citei aqui, eu e o pastor Miquel, nós. Como ele já me moldou? Do jeito dele, da maneira dele. Como eu também fui canal para moldá-lo. Mas a pergunta é, quais são as pessoas que Deus tem colocado? Você tem permitido que esses relacionamentos te aperfeiçoem, te alinhem ou te forjem? Porque não adianta, queridos, a gente ter relacionamento com as pessoas e a gente não permitir que eles forjem as nossas vidas. Amém? Terceira e última lição. Relacionamentos expandem o reino. Cura, molda e expande. Isso é um papel de um relacionamento saudável. Mateus, ele não guardou para si o que recebeu. A Bíblia diz que ele não apenas foi transformado, foi curado. A Bíblia diz que ele não só foi moldado, Deus deu um novo propósito para a sua vida, mas agora a Bíblia diz que ele se tornou um construtor de pontes, um agente do reino. A partir da sua mudança, ele começou a trazer expansão no reino de Deus. Tanto que hoje nós estamos aqui sendo ministrados pela vida dele por causa disso. O seu evangelho, você vai perceber, é muito detalhado, organizado, meticuloso. E eu até fico pensando que o autor que foi colocado no The Chosen é perfeito para fazer aquele papel. Perfeito. Aquele grau que aparentemente até de um autista e tal, que ele tem, tal. Perfeito, porque eu vejo Mateus exatamente esse homem organizado, melancólico, esse homem meticuloso, mas uma coisa importante, principalmente, ele era um homem inclusivo. Ele conseguia incluir as pessoas. Isso mostra, queridos, que o reino de Deus não é exclusivo aqui para alguns. O reino de Deus, ele é acessível a todos, pobres, ricos, rejeitados, religiosos, gentios, pecadores, crianças, homens, mulheres, adolescentes, jovens, todos. E isso nos ensina que quando você entende o valor dos relacionamentos, eles não são mais apenas para você, mas são sobre os outros. Eu sou curado, sou moldado, e agora eu vou expandir o reino de Deus. Eu vou levar isso adiante. Você começa a ser um instrumento para que os outros sejam alcançados, restaurados e inseridos no reino de Deus. O que Deus fez na vida de Mateus, queridos, Ele quer fazer na minha e na sua.
Eu creio nisso. O reino se expande à medida que você se torna um canal, uma ponte, uma mesa aberta, uma porta de acesso para os outros. E eu tenho umas perguntas para você nesta hora. Perguntas essas que precisam ecoar hoje no nosso coração, queridos. Quem você está trazendo à mesa? Quem você está trazendo para sentar à mesa com você? Tempo de discipulado, de relacionamento. Quem você está incluindo no seu círculo de influência, de cuidado e discipulado? Ou será que a gente passa de segunda a segunda? Sai de casa, vou para o trabalho, volto, durmo, levanto de manhã, meu cafezinho, trabalho, volto, durmo, trabalho, volto, durmo, trabalho. Querido, isso é muito sem propósito. É muito, como diz muita gente, muito sem noção, queridos. Você está sendo intencional em usar os seus relacionamentos para expandir o reino de Deus? Foram 3 perguntas. A primeira, cura, porque mesa cura. Quem você está trazendo à mesa? A segunda pergunta, ela molda. Quem você está incluindo no seu círculo de influência e discipulado? É só assim que nós somos moldados e moldamos os outros. E a terceira pergunta, você está sendo intencional em seus relacionamentos para expandir o reino de Deus? A terceira pergunta, expande. Sou curado, sou moldado, e eu sou uma pessoa que expande o reino de Deus. Resumindo, queridos, diga comigo, relacionamentos curam rejeição, relacionamentos moldam o propósito, e relacionamentos expandem o reino. Eu quero abrir meu coração para vocês, terminando agora, queridos. O processo de escrever esse livro, Forjando Caminhos, foi na verdade um reflexo exato do que é viver uma vida de relacionamento, seja com Deus, ou seja com as pessoas. Vocês vão ler algumas devocionais, e muitas delas, na verdade todas elas, mas algumas muito intencional. Eu levantava de manhã, eu escrevia, tinha meu tempo com Deus, e naquele dia eu estava passando uma fase difícil de relacionamento com alguém, ou próximo, ou da família, e de uma forma que eu pudesse transformar aquilo em bênção para ensinar outra pessoa, eu registrava. Em outras palavras, cada devocional é uma experiência pessoal minha. Não foi nada inventado. Foram experiências que Deus foi trazendo comigo, com Deus e com as pessoas. Como eu disse, você não escreve essas reflexões, 365 reflexões da noite para o dia. Não acontece em um culto, não acontece em um evento, não acontece num momento isolado, queridos. Assim também são os relacionamentos. Relacionamentos se constrói de uma forma ampla. Relacionamento, por favor, pastor Miquel, vem aqui, por gentileza, faz favor. Vocês acham que relacionamento se constrói assim? Olá, tudo bem? Só com um aperto de mão? Obrigado. Vocês acham que relacionamento se constrói só assim? Não. Relacionamento se constrói, às vezes, muito mais profundo do que isso. Não se constrói relacionamento com, por favor, pastor, vem aqui de novo. Deus te abençoe. Você acha que relacionamento se constrói assim com Deus te abençoe, ocasional? Às vezes, queridos, nós encontramos pessoas na rua, damos a mão, Deus te abençoe. Relacionamento não se constrói dessa forma. Você pode liberar uma palavra, plantar uma semente, mas construir relacionamento não é assim. Como eles são? Agora sim, pastor, sobe aqui. Relacionamentos são forjados, são esculpidos, são construídos dia a dia. Vai além de um aperto de mão, vai além de um Deus te abençoe. Ele envolve proximidade. Relacionamento envolve você estar junto, você abrir o coração. Vocês nem sabem quantas vezes eu já chorei para ele.
Quantas vezes ele já chorou para mim? Um dia de cada vez. Relacionamentos são forjados, queridos, são esculpidos no dia a dia. E nós precisamos buscar isso de Deus, para que a gente possa expandir o reino de Deus. E uma das características é essa, das igrejas que mais crescem no mundo: relacionamento. É estar junto, é sentir o cheiro, é apertar a mão, é abraçar, é colocar a cabeça no ombro, é chorar juntos, é repartir as dores, repartir as dificuldades. Deus tem nos dado uma oportunidade tão linda ultimamente. Vocês sabem, nós recentemente contratamos o Leonardo para trabalhar aqui conosco. E ele às vezes tem compartilhado comigo que em tão pouco tempo, quantas coisas ele já tem aprendido, e eu também tenho aprendido com ele. Mas assim, ele começou a dizer: pastor, eu não imaginava que a vida de pastor era assim. Eu não imaginava que era dessa forma, assim, 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 que o senhor passava por isso, isso, isso. Quantos anos eu estou aqui com o Léo? 12 anos. Agora em 2 meses, 3 meses, ele encurtou 12 anos nesse período e diz assim: misericórdia. Mas ao mesmo tempo, que bênção. Relacionamento. Obrigado. São forjados no dia a dia. É isso que esse livro vai ensiná-los, queridos. Durante esse processo, eu confesso para vocês, eu me emociono, porque houve dias de inspiração, onde parecia que o céu estava aberto. Tinha dia que as teclas do computador pareciam que elas digitavam sozinhas. Quem está escrevendo, quem é escritor sabe, nós estamos aqui com a dona da editora Semente, que é a propulsora do nosso livro. Daqui a pouco eu vou convidá-la para dar uma palavrinha. E quem é escritor sabe do que eu estou dizendo, pelo menos eu tive essa primeira impressão no meu primeiro livro. Tem dia que parece que as teclas do computador digitam sozinhas, mas também houve dias que silêncio, não vinha nada. E eu tinha tido minha devocional, eu tinha tido meu tempo com o Senhor. Dias em que as palavras não vinham, em que parecia que Deus estava longe, que Deus não estava trabalhando dentro de mim, naquilo que eu estava escrevendo. Dias de desafios, dias de luta interna, dias de confrontos pessoais, dias, queridos, em que eu precisei rever o meu próprio caminho, antes de escrever sobre o caminho que os outros deveriam trilhar. Teve dias que eu estava escrevendo algo, e eu escrevi e deletei, porque eu sabia que eu precisava, para escrever aquilo, trilhar aquele caminho, passar por aquele caminho, antes de escrever aquele caminho. Eu precisaria aprender antes de colocar aquilo no papel, e aí eu deletava. E sabe, queridos, o que Deus me fez entender? Que relacionamento com Ele é exatamente assim. Que relacionamento com as pessoas também é assim. Cada página, cada reflexão tornou uma peça da minha própria forja espiritual. Deus foi forjando a minha vida todos os dias através disso. Cada momento de silêncio, de dor, de alegria, de clareza, moldou não apenas um livro, mas a minha própria história. Eu vou lançar aqui só para vocês orarem comigo. Eu já estou grávido de mais 2 livros. Já estou gerando. Um deles, se Deus permitir, vai ser minha biografia. Quero contar minha história. Deixar a minha história para a próxima geração. E isso não é fácil. Porque nesses momentos de forja, quantos altos e quantos baixos.
E hoje, queridos, terminando aqui, cada relacionamento saudável que você cultiva, cada reconciliação que você promove, cada abraço que você dá, cada perdão que você libera, cada palavra que você compartilha, tudo isso são peças do propósito que Deus está construindo em você e através de você. Tudo isso. O livro é mais do que um material devocional. O livro é um testemunho que a vida com Deus e com as pessoas é uma forja ou uma jornada contínua de forja. Relacionamento com Deus e com as pessoas é uma jornada contínua de forja, de transformação e alinhamento. Por quê, pastor? Porque ainda não terminou. Deus ainda tem que forjar muita coisa na minha vida. Deus ainda tem que fazer muita coisa. Eu ainda tenho que morrer muito. Eu e a pastora Priscila, nós temos um lema dentro de casa. Às vezes quando a gente começa a ficar muito vivo, sabe, muito vivo. Se eu pegar o pastor Poblan, eu cato ele, porque aí ela diz assim, você precisa morrer mais. Desculpa. Ai, se eu pegar a pastora Malu, ai, é hoje. Aí a pastora Priscila fala, você tem que morrer mais. Tem que ir mais para a cruz. Tem que ir mais para a cruz. Tem uns que ficam pregados na cruz com velcro. Não é com o prego, porque você pregou, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Tem uns que está crucificado com velcro, na hora que, ai pastor, se solta e diz, agora eu vou mostrar aqui uma coisa. O mesmo Deus que forjou Mateus, que forjou esse processo, Ele quer forjar eu, quer forjar você. No secreto com eles, queridos, seus relacionamentos com as pessoas, pessoas que Deus colocou na sua vida. Ah, são essas? Sim, são exatamente essas. Essas, irmã Rita, essas. Essas Messias, sabe aquelas uma que dá vontade de descer da cruz? São essas. Exatamente essas. Irmãos, preste muita atenção nisso. Jesus não chamou Mateus por acaso. E aqui eu encerro. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia o seu passado. Ele sabia os seus erros, as marcas de rejeição, do isolamento, do julgamento que ele carregava. E mesmo assim ele olhou para Mateus e disse, siga-me. Jesus não, queridos, isso quer dizer que Jesus nesta manhã, Ele faz um convite a cada um de vocês, não importa o passado, não importa as marcas de rejeição, não importa o isolamento, não importa o julgamento, não importa nada. Ele está dizendo simplesmente, siga-me, siga-me. E a partir deste convite, assim como mudou a vida de Mateus, pode mudar a minha. Mateus descobriu um reino relacional, que existe um reino sem, ele descobriu que não existe um reino sem mesa, que não existe um reino sem comunhão, sem vínculos restaurados. Ele descobriu que o amor tem o poder de quebrar barreiras, curar feridas, moldar propósitos e, acima de tudo, expandir o reino. Coloque-se de pé, por favor, eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos. Nós não fomos chamados, queridos, para viver isolados, nem para andar sozinhos. Nós somos chamados à mesa, para um convívio, para um discipulado, para uma construção. E esse é um apelo, um chamado da parte de Deus sobre nós nesta manhã. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo como Mateus, carregando rejeições, marcas, feridas, traumas. Talvez isolado, cansado, ferido, decepcionado com as pessoas, com a vida e até mesmo com você, e por que não dizer até mesmo com Deus. Mas Jesus, Ele está passando aqui hoje.
Ele está te olhando nos olhos e te dizendo: siga-me, deixe o passado. Eu quero forjar um novo caminho para você. Este é um chamado não apenas para começar uma nova vida com Deus, mas também para você viver um relacionamento com as pessoas, com propósito, com destino, para expandir o reino dEle. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Eu creio que o Senhor está nos levando a viver um nível de relacionamento diferente do que nós temos vivido até então. Nós fomos desafiados nesse mês a dar valor aos relacionamentos. Nós fomos desafiados a entender qual é o amor que nos move. E hoje, Senhor, nós estamos aqui aprendendo que nós podemos ser curados, moldados para ser usados por Deus. Querido Deus, que neste último culto do mês de maio, eu quero profetizar, meus irmãos, sobre a tua vida, que Deus está forjando novos caminhos sobre você. Eu quero profetizar caminhos de cura, de restauração, de perdão, de comunhão, de discipulado, de crescimento, de alinhamento com os céus. Deus está alinhando o teu coração nesta manhã com os céus. Deus está alinhando os teus propósitos com os propósitos eternos. Eu profetizo que você nunca mais ande sozinho, que a sua casa seja uma mesa aberta, que você sente com o seu marido, a sua esposa, abra seus corações, e os seus filhos vejam as marcas de Cristo na vida de vocês, que sua vida seja um lugar de cura para os outros, que seus relacionamentos sejam pontes e não muralhas, que o reino de Deus se expandam através da sua vida, em nome de Jesus. Nós declaramos e profetizamos, Senhor, que a cura, que esse moldar de propósito e essa expansão do reino seja vivido por todos nós neste lugar, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Podem se sentar.